Cara, eu acho que, assim, dava para ser o programa todo de hoje inteiramente dedicado só aos minutos finais dessa partida entre Liverpool e Manchester City aqui em Anfield. Cara, que montanha-russa, que loucura, que insanidade. Eu adorei esse jogo como um todo, tá? Ainda no 0-0 eu já tinha essa satisfação presente, tá? Porque foi, ainda que um jogo com erros na hora H, né? Assim, por um triz o Ekitike não faz de cabeça, por vários trizes os ataques e as tabelas do Manchester City não conseguiram encontrar um companheiro na cara do gol. Houve certas frustrações com a arbitragem, que eu sei, principalmente do lado da torcida do Liverpool, ainda que eu ache que nenhuma decisão foi absurda, olhando para as decisões chave desse jogo, para as decisões de lances mais agudos, de pênalti, cartão vermelho, eu não coloco na conta da arbitragem essa derrota do Liverpool, essa vitória do Manchester City, já para deixar bem clara a minha posição aqui. Mas eu sei que eu sou um cara mais leniente com a arbitragem do que a média, né? Eu prefiro tirar um pouco o peso da arbitragem quando eu sinto que não é algo absolutamente cristalino enquanto erro, né? Mas enfim, foi um jogo formidável. Foi um jogo formidável com minutos finais que trazem, cara, uma emoção que eu não sentia há algum tempo cobrindo jogos nessa temporada, tá? Então eu achei realmente muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Então é natural que eu vá, ainda que dentro de uma rodada com vários pontos interessantes, é natural que eu fique mais tempo aqui no nosso Fred Café de hoje falando dessa partida que eu vi em loco. Dessa partida que eu consegui. Cara, eu vi 85 minutos do jogo do lado do Gilberto Silva, que estava com a equipe da ESPN Brasil aqui, o que foi uma maravilha, uma honra, algo absolutamente inimaginável. E aí eu desço para as entrevistas pós-jogo e tudo acontece em campo e eu assistindo dentro dos corredores de Anfield, entre os dois vestiários, numa telinha desse tamanho, com outros 15 repórteres, cada qual pela TV do próprio país, para as entrevistas pós-jogo, que tem que ficar pronto para assim que o apito final for suado, né? Então não tem como a gente ficar vendo o jogo aqui na arquibancada. Então o filé mignon eu não vi sem a tela. Eu vi, ainda que com esses olhos que a terra há de comer, eu vi por meio de uma telinha desse tamanho dentro de Anfield. Tem essas coisas que acontecem quando você está na cobertura. Mas enfim, cara, pela primeira vez desde 1937, o Manchester City ganha os 2 jogos do Liverpool no campeonato inglês. 37. O mundo era muito diferente. Desde 1953, o Manchester City só... Olha a voz do Renato Senise, olha que delícia. É um amorzinho, né? Adoro ele. Desde 1953, pela Liga Inglesa, o Manchester City tem 4 vitórias aqui. 4 vitórias aqui em 75 anos, mais 78, se a minha matemática estiver ok. 4 vitórias, 3 delas com torcida. Então essa é a primeira vitória do Pep Guardiola aqui em Anfield com torcida. Porque quando ele venceu aqui em 2021, era jogo com pandemia, portanto, sem torcedores aqui em Anfield. Foi em 1981, se eu não me engano, depois em 2003, 2021 e agora em 2026. 4 vitórias. Eu estou dando esses dados históricos porque é esse o tamanho do que aconteceu aqui, tá? É esse o tamanho do que aconteceu aqui, cara. Porque o Manchester City, além de ter conseguido essa quase impossibilidade histórica, ele o faz ganhando de virada contra um contexto que naquele momento era todo pró-Liverpool, né? O Liverpool
que no primeiro tempo viu um time finalizar mais vezes em Anfield, desde que os dados foram coletados pela Opta em 2003, 2004, então em 20 anos pelo menos, nenhum time tinha finalizado tanto quanto o Manchester City finalizou no primeiro tempo aqui. Então o primeiro tempo foi todo do Manchester City, Haaland perdendo gol cara a cara com Alisson, por exemplo. No segundo tempo, para variar, né, Manchester City, esse time bipolar, o City volta pior e o Liverpool volta muito melhor. E aí o Liverpool começa a perder oportunidades. A principal, que não dá para perder, imperdoável, é a do Ekitike, num cruzamento de trivela absolutamente fenomenal de Mohamed Salah, e foi o único lance que o Salah acertou no jogo inteiro. Antes e depois, ele foi nulo para o Liverpool. É preocupante a temporada de Mohamed Salah. É preocupante a temporada de Mohamed Salah, mas eu não vou me debruçar sobre isso nesse momento, tá? Então, cara, o Liverpool ele estava conseguindo esganiçar o Manchester City, não estava sofrendo defensivamente no segundo tempo, até que Dominic Szoboszlai faz, para mim, o gol da temporada até aqui, tá? Eu sei que é muito parecido com o gol contra o Arsenal, e eu estava aqui também. A posição foi a mesma, tá? Da bola, a distância, os lados foram opostos, a técnica de batida na bola também foi similar, mas eu prefiro essa, que é um peito de pé esbarrando na trivela, portanto a curva é para o lado contrário da batida, do que a... É que eu estou escolhendo entre dois gols de falta que são absolutamente maravilhosos, tá? Né? Eu não estou aqui comparando algo muito pior do que o outro. É preferência pessoal. Eu prefiro, para escolher entre essas duas obras de arte de Dominic Szoboszlai, só contra a dupla que está disputando o título, eu prefiro a de hoje. Foi um negócio assim, cara, eu e acho que a torcida do Flamengo junto comigo, né? E a torcida do Corinthians também. Acho que todos nós admiramos a beleza de um gol de falta acima do que de outros gols, né? Assim, especialmente quando é de longa distância e com uma batida com força e efeito, elegância, sutileza. Cara, é uma... Que cobrança maravilhosa do Szoboszlai. Então ele estava ali como herói do jogo, ele que é o grande jogador de uma temporada bastante castigada do Liverpool, e ele é o grande jogador humilde o suficiente e um cara de grupo suficiente de, mesmo sendo um dos protagonistas desse time, aceitar voltar para a lateral direita quando necessário, até para acomodar o Wirtz, que está pegando um pouco o ritmo, hoje não foi bem. Aliás, ele perde uma chance que para mim foi quase tão clara quanto a do Ekitike. Não tem como ele perder aquela chance com gol aberto, penso eu. Pelo menos é a minha opinião. Acabou de passar aqui atrás da câmera o Federico Chiesa, que infelizmente não teve muitos minutos por aqui. Mas, quer dizer, digo na passagem dele pelo Liverpool como um todo, né? Acho que não entrou hoje. Mas o Szoboszlai, portanto, a grande figura dessa temporada, errática para ser, né, elegante com o Liverpool mais caro da história, ele vira lateral direito, faz o golaço e aí ele acaba falhando em posicionamento por não ser lateral de origem, inclusive, penso eu, né? Assim, quando o Manchester City, do nada, dá um soluço de vida no segundo tempo, o Cherki cruza, eu acho que a bola desvia, o Haaland cabeceia e acha o Bernardo Silva sozinho na pequena área, o Bernardo só está em posição legal porque o Szoboszlai cochilou no lance. Então o Szoboszlai, ele dá a condição para o Bernardo, que merece um capítulozinho à parte, uma página toda só para ele aqui no vídeo de hoje, porque o Bernardo Silva, ele começa a semana lesionado. Parecia que não tinha muita chance de vir para o jogo, talvez relacionado. Ele não é só titular, como joga todos os minutos, faz o gol de empate e dá a assistência, dá o passe para o pênalti sofrido pelo Matheus Nunes para o gol da vitória. O Bernardo Silva, capitão do Manchester City, ele é um colosso. O Bernardo Silva é um jogador daqueles que eu
penso que eu vou depois olhar, né, para as páginas das minhas coberturas e olhar para todos esses anos cobrindo o Bernardo Silva de perto como algo muito de muita sorte, de muito privilégio mesmo. Assim. O Bernardo, eu entendo que ele não é mais o mesmo, né, daquele jogador elétrico do Mônaco e depois, claro, dos primeiros anos, 5 anos do Manchester City, mas o que ele fez hoje aqui, bicho, de sentir o jogo, e depois eu conversei com o Pep Guardiola pela TNT Esportes México, então você não vai conseguir assistir essa entrevista porque ela está geoblocada, mas o Guardiola, ele está cada vez mais apaixonado pelo Bernardo. Ele fala que é um dos grandes que ele já treinou na vida e que torce para que eles fiquem muitos anos mais juntos. Eu tenho a sensação de que o Bernardo vai embora ao fim do contrato, no fim dessa temporada, para talvez o Benfica, não sei, para voltar para casa. Ele que é benfiquista roxo. Mas enfim, o que eu ia falar, o Bernardo Silva. O Szoboszlai, ele dá condição para o Bernardo Silva e aí o Manchester City está de volta no jogo, né? Aquele lance muda a energia do estádio, a energia da partida, a energia das torcidas. O Haaland, que não foi bem, ele consegue a assistência. E aí, poucos minutos depois, a gente tem um erro do Alisson. Um erro do Alisson. É uma boa bola do Bernardo Silva para o Matheus Nunes, mas o Alisson não tem por que sair tão afobado naquela bola, que estava já quase na linha de fundo, né? Ele não tinha... Não era uma situação de 2 contra 1. Se fosse o Alisson indo para cima do Matheus Nunes e tivesse, sei lá, alguém do City sozinho na área, eu entendo o Alisson indo matar ou morrer. Mas a área estava toda ocupada por diversos jogadores dos dois times, então não entendi, né? Acho que o Alisson, quando viu que estava chegando no Matheus, ele pode ter até, talvez, dado uma repensada na situação, mas uma vez com aquela ideia em marcha, né, em movimento, vamos até o final, e ele faz um pênalti muito claro. E o Haaland converte uma cobrança numa pressão, meu amigo, que faria uma feijoada em 30 segundos. Que cozinharia o feijão. Cara, imagina, cara, o City precisava vencer aqui, tá? O City precisava vencer. O Haaland, que nunca marcou em Anfield com a camisa do Manchester City. Só tinha marcado com a camisa do Salzburg, aqui pela Liga dos Campeões. Nunca tinha vencido. E aí, nos acréscimos, sei lá quantos ainda, ele vai lá e converte. Sendo que ele perdeu um pênalti contra o Liverpool no jogo de ida no 3-0 no Etihad Stadium, que ele marca um gol também, mas ele perde um pênalti defendido pelo Mamardashvili e não pelo Alisson, que estava machucado na hora. Naquela época. E ele vai lá e converte. Chega a 21 gols nessa temporada, Erling Haaland. Marca pela primeira vez aqui em Anfield com a camisa do Manchester City e vence pela primeira vez em Anfield em 5 jogos na carreira. Só que houve ainda um gol que não foi. Cara, os minutos finais foram uma coisa maluquíssima. Eu tava meio pensando no que eu ia perguntar, e eu dei parabéns para um assistente do Pep Guardiola. Ele falou: parabéns o quê, rapaz? Nem acabou o jogo. E ele estava coberto de razão. Primeiro, o Donnarumma, ele faz uma defesaça antes do último lance totalmente maluco. O Donnarumma, ele consegue, num chute do McAllister, com desvio, fazer uma defesa absolutamente decisiva. Impressionante, cara. Ele, que eu acho que na hora da falta do Szoboszlai poderia ter ido melhor na montagem da barreira com 2 para o Szoboszlai, nessa temporada, uma coragem que foi desmedida e acabou sendo punida. Mas aí o Donnarumma, ele consegue essa defesaça já nos minutos finais, que pareciam finais, mas não eram tão finais assim. E aí o Alisson já tinha ido pro Bumba Meu Boi, né? Vamos tentar cabecear, vamos dar uma de Trubin pelo Benfica contra o Real Madrid. Não conseguiu, e aí, num contra-ataque, o Cherki dá aquela tacada de sinuca. O Haaland iria finalizar uma bola que parecia muito fraca para entrar. Ele sofre a falta do Szoboszlai fora da área, não cai
e aí faz a falta no Szoboszlai, porque se não fosse a falta do Haaland, o Szoboszlai teria evitado o terceiro gol do Manchester City. Então, o VAR, tecnicamente, na minha opinião, foi correto, porque tem a falta clara do Szoboszlai no Haaland, fora da área, para vermelho, último homem, muito diferente do lance do Guerri com o Salah, aliás, que partidaça do Guerri. E eu não entendo aquele lance como lance para vermelho, tá? Como eu não acho que foi pênalti no Salah, do Bernardo Silva, e nem acho que foi pênalti do Konaté do Marmoush. Para voltar naquilo que eu comentei de maneira muito superficial no começo do vídeo. Mas tivemos, então, essa decisão do Szoboszlai, que é uma decisão meio no calor do momento, que eu não consigo julgar, mas olhando racionalmente, aqui do alto, né, da minha distância de ter sido jogador de futebol, era melhor ter deixado o gol, né? Porque 2-1, 3-1, tanto faz para o Liverpool, né? Claro que fica mais distante para você alcançar, e aí era decretada a derrota. Mas já estava praticamente decretada mesmo, né? Era o último lance do jogo, praticamente. Desse jogo que foi se adiando para o fim, né? Só que aí ele toma o cartão vermelho, o que é pior, né? É pior para o Szoboszlai, é pior para o Liverpool. Eu sei que é um milésimo de segundo, né? Essa decisão. E o VAR, eu sei que tem muita gente pedindo, pô, 2 faltas, uma anula a outra, deixa o gol rolar. Tudo bem, mas eu imagino que a arbitragem não funcione dessa maneira, né? Assim, acho que tecnicamente não faz muito sentido você anular uma falta pela outra. O pessoal tá passando aqui. It's okay. Pardon. O pessoal tá passando aqui, o Ekitike. Não, it's okay. Não, pardon. Ó, pessoal, a turma do Ekitike, se não me engano, tá passando por aqui. É a saída dos jogadores pros carros ali, para as naves que eles dirigem. Mas, enfim, a comitiva, o Ekitike, que joga muita bola. Mas ele, até lembrando agora, vou até chamar ele para criticar aqui. Não vai voltar para criticar, né? No cruzamento de trivela do Salah, era para ele ter dado a bola no Wirtz, na direita, e não ter virado todo o jogo. Ainda bem que o Salah foi genial por uma única vez em todo o jogo. Não estou gostando do Salah. E o Ekitike errou 2 vezes nesse lance, e na finalização não tem como perder aquele gol. Pois bem, gente, é uma temporada... Assim, o Manchester City, ele consegue manter essa briga pelo título muito viva, apesar de 6 pontos ser uma distância considerável, e o Arsenal ter vencido bem, jogando bem o Sunderland, e eu já vou falar desse jogo aqui no vídeo. Ainda assim, eu entendo que psicologicamente isso aqui é muito grande, tá? Vamos esperar para ver o quanto que essa virada do Manchester City contra o Liverpool, algo, né? Ih, rapaz, tudo bem, Lu? Bom te ver, cara. Prazer te conhecer também, tá? Depois queria marcar um café contigo. O Manchester... O que eu tava falando? Então a gente tem que esperar para ver se o Manchester City vai... Qual vai ser o efeito psicológico dessa virada para o Manchester City, para o Arsenal, se haverá alguma. Pode ser que na próxima rodada o City tropece e o Arsenal ganhe. Ou pode ser o contrário, e aí a gente vai ter realmente um efeito potencialmente desse jogo ramificado pelas próximas rodadas, mas não tem muito por que projetar. Eu acho que projetar é quando o presente não oferece tanta coisa, sacou? Aí a gente fica projetando. Isso aqui, a gente tem que se esbaldar, porque é um prato muito, muito, muito cheio, que a gente tem que digerir, que a gente tem que aproveitar, porque é um fim de jogo dramático, pelo menos eu adorei, né? Tem muita gente que eu sei que tá de bico, e o torcedor do Liverpool tem razão, né? De estar chateado. O primeiro tempo é muito frágil. É uma temporada que o Liverpool perdeu para a dupla de Manchester aqui. Eu não sei qual foi a última vez, tá? Que o Liverpool perdeu em Anfield, tanto para Manchester United quanto para Manchester City na mesma temporada. E não ganhou de nenhum dos 3 que subiram para a Premier League nessa temporada, aqui em Anfield também. Não ganhou do Leeds, não ganhou do Burnley, esses 2 recentemente, e não ganhou do Sunderland. Então,
Há problemas no reino de Arne Slot. O rei está nu. Ih! Ou não? Não, né? O rei está nu. Eu estou perguntando para o Renato Senise, que eu quero ver. Quer dizer, que isso? Que eu quero ver. Não, não quero ver. Exato. Já te elogiei aqui no vídeo. Então não vou elogiar de novo, não. Ah, por favor, então vem aqui. Aí, ó, Senise está vindo aqui. Vou falar pertinho do seu microfone. Fala pertinho do microfone. Vou falar pertinho do microfone aqui, ó. Não Olha existe que lindo. homem no mundo que faça um resumo de jogo mais bem feito do que Menino Fred. Ele acaba de sair do jogo, a gente ainda nem entendeu o que aconteceu direito, de repente ele coloca um vídeo, sei lá, 1 hora depois, que ele resume tudo perfeito. Que homem, além de ser bonito, né? Pelo amor de Deus. O namoradinho de Pep Guardiola. Olha como você resume seus vídeos também, olha. Veja no Instagram do Renato Senise, por favor, Nada, tá? nada perto de você. Para com Desculpa atrapalhar. Engrandeceu. Aqui é muito... além de ter essas, né, pessoas lindas como o Senise aqui, já passou o Peter Schmeichel, já passou agora o Ljungberg. Daqui a pouco vai aparecer o Gilberto Silva, que está com a equipe do Senise e da SPN Brasil, que, como sempre, fazem grandes trabalhos e grandes transmissões. Enfim, vamos ver o que o Arne Slot, o que reserva para Arne Slot. Agora, uma vitória nas últimas 7 rodadas para o Liverpool. Será que estará na próxima Liga dos Campeões? Não tá legal. Não tá legal. Acho que eu consegui abordar mais ou menos tudo que eu tinha para falar aqui, tá, gente? Agora eu volto para os estúdios. Estúdio esse que está passando pela fase 2, pelo estágio 2 aqui de reformas. Eu espero que seja a segunda de 3, 4, mas pode acabar sendo a segunda de 80. Então, perdão por essa coisa meio mambembe aqui, essa coisa meio improvisada, mas com o passar do tempo a gente vai conseguindo adaptar aqui enquanto cabe no bolso cada estágio e cada passo dessa transformação aqui de um cantinho do quintal em casa das nossas trocas de ideia, né? Lembrando que o Fred Café, claro, evidentemente, como você já sabe, ele é apoiado de maneira fresquinha, de maneira quentinha, como um abraço em toda manhã de segunda-feira pela Melita, a especialista em café conectando especialistas em futebol internacional. A Melita que é patrocinadora oficial do Real Madrid também, né? Mas principalmente, claro, do Fred Café. E a Melita está trazendo para a gente um novo desconto nesse ano de 2026. Saímos de 10% para 15% com o cupom FRED15. FRED15 não é mais Cafred, cupom FRED15, melita.com.br, você usa esse cupom lá e aí consegue 15% de descontos em quaisquer compras, tá bom? A Melita é patrocinadora oficial do Fred Café, eu celebro mais um ano de parceria com a Melita que desperta você para sentir mais o esporte. Vamos dar prosseguimento aqui na análise desse movimentadíssimo fim de semana de Premier League, e aí é claro que eu vou emendar Anfield com Emirates. The Arsenal 3, Sunderland 0, o jogo do cala-boca Fred, né, para começo de conversa. E um cala-boca meio diferente, né, porque em vez de uma mão, né, são 2 mãos que vão calando a boca de quem criticava e possivelmente seguirá criticando. Tem uma coisa aqui que os fatos, quando mudam, se eu não mudo a minha opinião, o burro sou eu, né? Mas é claro que eu também não posso ser levado por um fato ou por alguns fatos para mudar radicalmente a opinião geral. Mas eu tenho que admitir que eu adoro essa comemoração do Gyökeres. Acho legal, divertida para todas as idades e públicos, né? Especialmente quando ele fez no segundo gol, não precisou nem levantar, fez ali, né? Deitado no chão. Eu preciso, nesse vídeo, especialmente, dobrar a minha língua, dobrar a minha opinião, porque o Gyökeres entrou na partida depois de Gabriel Jesus decepcionar e desperdiçar uma chance como titular mais uma vez. O Gyökeres entra e faz 2 gols para transformar uma vitória que ainda era magrinha, parcial e sob relativo risco. Ele transformou tudo isso em garantia, né? O centroavante bom precisa ser isso,
seguro de vida. Eu sei que lá no esporte o Gyökeres era muito mais do que um seguro de vida, ele era a vida em si, mas o que o Arsenal precisa é de um cara que faça isso, né? Que transforme jogos ainda um pouco amarrados em uma vitória de 3-0. Né? Ainda há, claro, a questão ali do cara ou coroa do Arsenal na posição de centroavante, e parece que quem é o melhor é quem sai do banco, né? Se o Gyökeres começa, o Gyökeres não vai tão bem, aí entra o Gabriel Jesus e vai bem, e vice-versa. Tá funcionando do jeito que tá. O importante é que pelo menos um deles, quem comece ou quem termine o jogo, vá bem e consiga entregar alguma coisa. E dessa vez, cara, o Gyökeres ele fez o que eu espero dele, tá? Enquanto rendimento e enquanto característica. Porque ele chega, entra no jogo, ele dá 2 passes, 2 toques na bola fora da área, 2 chutes e faz 2 gols. É claro que eu não espero um 100% de aproveitamento de finalização, mas ainda que o Gyökeres não seja esse cara de associação, né? E aí eu comparo muito com o Haaland, porque há características muito semelhantes, eu não vou me incomodar se o Gyökeres tropeçar na bola e depois fizer 1, 2 gols. O Haaland já fez isso várias vezes. Ainda acho que há um estágio muito diferente, né, de qualidade de um de outro, mas eu digo de características, há semelhanças sim, acho que são comparáveis e distantes de serem equiparáveis, mas o Gyökeres contra o Sunderland foi muito bem. E foi melhor do que, na minha avaliação, outros jogos recentes que ele também conseguiu assistência, gol. Aliás, ele agora, além de ser artilheiro do time na temporada, também é o artilheiro do time na Premier League. E dos 8 gols que ele marcou no campeonato inglês, ainda acho muito pouco, 6 vieram em 2026. Então teve uma virada de chave na virada de ano. Um passo nessa evolução de Viktor Gyökeres com a camisa do Arsenal. E foi um bom jogo do Arsenal, tá? Nenhum gol de bola parada, para tristeza de Mikel Arteta, porque ele diz que ficou triste, e com razão, né? Porque se você treina tão bem, tanto isso e faz tão bem, é importante que você consiga, sempre que possível, gols de bola parada, mas eu tô trazendo isso como uma brincadeira, porque ainda que o Arsenal tenha realmente, isso estatisticamente está comprovado, uma parcela muito significativa acima da média dos campeões da Premier League dos últimos 10 anos na bola parada, eu prefiro, né, no meu cantinho aqui, ainda em construção, quando o Arsenal consegue desenrolar o jogo, por exemplo, com o chute lindo de se ver de Zubimendi. Cara, uma trivelinha meio peito de pé, meio Thiago Alcântara, um pouquinho, vai. Só para, né, trazer um chute que eu achei parecido aquele gol do Thiago Alcântara contra o Porto. É mais bonito, né? É mais elegante, mas tem uma elegância que eu acho que habita a mesma ramificação ali dessa árvore plantada pelo Thiago Alcântara nesse gol do Zubimendi. A temporada mais artilheira da carreira do Martin Zubimendi com 6 gols, de um jogador já melhorado por Arteta, tá? O Zubimendi da Real Sociedad, ele não chegava tanto na área adversária. Até por isso, 6 gols já definem a temporada mais goleadora. O Arteta ele trouxe outra dimensão para o jogo do Zubimendi, que é um dos melhores jogadores desse Arsenal na temporada, penso assim, e uma das melhores contratações de toda a Premier League. Tá? Outra briga de cara e coroa ali, que é claro que está dando muito mais cara do que coroa, mas que está se aquecendo, é na ponta esquerda, né? A briga entre Martinelli e Trossard. O titular já está definido, é o Trossard muito mais frequentemente do que o Martinelli. Em 19 rodadas na Premier League foram apenas 7 titularidades do Martinelli, mas ele entra mais uma vez no jogo, faz toda a jogada lá do segundo gol do Gyökeres. Eu gosto desse aquecimento, desse Martinelli voltando a jogar bola também na Premier League, não só na primeira fase da Champions. E o retorno de um Kai Havertz ainda feito a ser preciso, cirúrgico em lances-chave, né? O Havertz, ele tem essa característica e eu celebro que ele ainda a mantenha depois de tanto tempo fora. É claro que ainda está pegando ritmo de jogo. Há não muito tempo, para o Arsenal não ter Saka e Odegaard seria um desespero quase
sei lá, mesmo contra um Sunderland, que eu considero uma vitória obrigatória para quem quer conquistar o título da Premier League, ainda que o Sunderland seja um time muito competente, mas o jogo é no Emirates, mesmo nessas características, sem o Saka e o Odegaard seria muito complicado. Hoje, o melhor elenco da Inglaterra e da Europa ajuda e muito o Mikel Arteta. E aí a gente tem nessa rodada já de meio de semana da Premier League, tá? Na quarta-feira, o Manchester City ele recebe o Fulham e na quinta-feira o Arsenal visita o Brentford. É provável, eu não vou cravar aqui porque esse City, né, vamos entender, mas já empatou em casa recentemente com o Brighton, por exemplo. É provável, portanto, que o Arsenal entre em campo na quinta-feira com o City a 3 pontos de distância. E eu quero ver como é que o Arsenal vai responder caso esse seja o cenário. Senhoras e senhores, o Manchester United venceu 4 partidas consecutivas. Pela primeira vez desde fevereiro de 2024, 2 para o Manchester United, 0 para o Tottenham em Old Trafford. E não é só vencer 4 jogos consecutivos, o que é muito para essa fase, né, a big picture da fase do Manchester United é terrível, né? A fase um pouco mais recente é maravilhosa, mas não é só pelos resultados, é porque tá jogando bem. Cara, assim, tem momentos, vendo esse Manchester United nos últimos jogos, especialmente contra City, Arsenal e agora Spurs, que você precisa coçar os olhos, né? Que você precisa checar a própria temperatura, talvez fazer um teste psicotécnico, para você entender que você não está totalmente descolado da realidade. Na verdade, a realidade está de fato nos trazendo o Manchester United, jogando com confiança, tabelando com um certo molejo, né? Toques de letra, toques de calcanhar e, né, assim, fazendo golaços de fora da área, associando-se de maneira tal qual um carrossel vermelho. Calma também, calma. Mas, para quem viu e para quem acompanha o Manchester United de verdade, isso aqui, por mais que seja muito cedo para qualquer projeção, exagerar, isso aqui já é uma demonstração, já é uma evidência que faz o torcedor praticamente se emocionar, né? 4 vitórias consecutivas. Contra o Fulham foi um pouco mais instável, mas em 3 desses 4 jogos o Manchester United teve brilharecos, teve fagulhas, teve momentos que foram realmente interessantes. E, cara, assim, eu não quero ficar pegando no pé do Amorim o tempo inteiro, porque a vida passa e há o Carrick fazendo um bom trabalho, mas ainda está muito recente e já dá para você afirmar que a demissão do Ruben Amorim fez muito bem ao Manchester United. Ao ponto de eu achar que não é só por conta do fato novo. Eu não acho que é só porque mudou o treinador e aí está nesse rebote de um novo trabalho. Eu acho que, de fato, o Carrick desfez nós, que eram muito evidentes para muita gente, inclusive para quem vos fala, e imagino que para você também, que não estavam dando certo no Manchester United, nós amarrados pelo Amorim, e sem essas amarras o Manchester United está jogando bem. Né? Não é, caramba, o melhor time do país, o melhor, mas nas últimas 4 rodadas é o único que tem 100% de aproveitamento, eu acho, não é? Na Premier League. E aí, cara, em 4 jogos são 12 pontos, o Carrick em 4 jogos somou 12 dos 44 pontos totais do Manchester United. Então, em 16% das rodadas totais, ele somou 27% dos pontos. O aproveitamento é brutalmente diferente e contra City e Arsenal no meio desse caminho, tá? E os 44 pontos já empatam com o total do Manchester United na temporada passada e ainda faltam 13 rodadas. 4ª colocação, já com uma gordura de 5 pontos para o 6º colocado Liverpool. Sim, o Manchester United está na frente do Liverpool. Há quanto tempo a gente não via isso, tá? E olhando para cima, são 12 pontos de distância para o Arsenal. Não, calma também, né? Pelo amor de Deus. Você não vai colocar esse tipo... Isso aqui é um delírio, tá, gente? Eu acho que olhar para o 6º colocado já faz muito sentido, lembrando que é muito difícil que a Premier League não tenha G5 mais uma vez na Premier League, portanto 5 vagas para a Liga dos Campeões.
E agora a gente é convocado mais uma vez a falar, a admirar Bruno Fernandes, né, cara? Assim, o segundo jogador agora mais rápido a alcançar a marca de 200 participações diretas para gol com a camisa do Manchester United na era Premier League. Atrás apenas do Shrek, absurdo, fenômeno, Wayne Rooney. À frente de Cristiano Ronaldo, de Paul Scholes, Beckham e Ryan Giggs. Na ordem, Cristiano, Beckham, Giggs e Scholes. Você tem noção do tamanho disso? O Bruno Fernandes, jogando nesse Manchester United dos últimos anos, ele chegou dentro da Premier League a 200 participações diretas para gol, dentro da Premier League não, acho que a camisa do Manchester United, mas enfim, mais rapidamente do que Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ryan Giggs e Paul Scholes. Olha a diferença de companhias que o Bruno Fernandes teve e que essa galera teve. Aquele Manchester United, evidentemente, imperava. Esse sobrevive. Então, assim, para o Bruno Fernandes conseguir isso aqui, é muito, 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 muito grande mesmo, tá? Ele está se calcificando como um dos melhores jogadores da temporada na Premier League. Vamos ver o que acontecerá nas próximas 13. Mas, nesse momento, se eu fosse olhar individualmente, possivelmente eu o colocaria na pole position. Possivelmente. E olha que eu não coloquei ele no meu time do turno. Que coisa, hein, Fred? E ele já se calcifica como um dos melhores meias da era Premier League. Acho que dá pra, né, colocar isso com alguma segurança. Ele tá alcançando o número de gols do Kevin De Bruyne, tá? Ele tá alcançando o número de gols do Kevin De Bruyne, que se machucou muito mais do que o Bruno Fernandes, que é uma máquina, que raramente perde jogos por problemas físicos, né? Perdeu pela primeira vez outro dia. É claro que, pelo prisma de títulos, não tem nem como ele entrar na sala, quanto mais sentar na mesa. Quando você olha para o tempo, e aí assistências e gols, vai ser difícil que ele alcance Gerrard, Lampard, Scholes, que ele sente nessa galera, com essa galera. Nessa galera, não. Mas a conta, se você quiser ser, né, trazer uma outra camada para essa discussão entre contexto e produto final, será que ele não entregou mais do que o De Bruyne? Não sei, acho que não, mas, né, o De Bruyne teve Pep Guardiola, o De Bruyne teve o que o City contratou, olha o que o Bruno Fernandes teve. Esse momento, para mim, é o melhor Manchester United em termos de jogadores ao redor do Bruno Fernandes que ele teve, tá? Desde que chegou aqui em 2020, se não me engano, né? Eu sei que o Gerrard sofreu muito também com o Liverpool numa draga, né? Então, eu entendo que o contexto não favoreceu tanto o Gerrard nem o Bruno Fernandes, quanto favoreceu Paul Scholes, Frank Lampard, Kevin De Bruyne e outros. Sobre Tottenham, especialmente Romero, tá? O Romero deu entrevistas recentemente, né, disparando para todos os lados. Ele tem muita razão em ficar bravo com a gestão dos Spurs e se frustrar com o clube, com toda razão, tá? Mas o Romero também precisa se olhar no espelho. Assim, eu não acho, e aí sendo um pouco oportunista por conta da expulsão, mas, né, os fatos estão me trazendo, estão reafirmando uma impressão que eu tive e que eu tinha há muito tempo, que o Romero não é tão bom quanto pensa. Basicamente é isso, tá? O Romero não é tão bom quanto ele pensa que é. E ele já virou um risco esperado para o próprio time. Se tivesse um XG de cartão vermelho, o Romero, ele lideraria. Aliás, são 6 expulsões desde que ele chegou no Tottenham em 2021, número maior do que qualquer outro jogador da Premier League no período. 6 expulsões. E a segunda nessa temporada, o que significa 4 jogos de suspensão. Ele fica fora agora de 4 rodadas dificílimas. Newcastle, Arsenal, Fulham e Crystal Palace. Ruim com o Romero, pior sem ele, porque
por mais que eu não ache que ele seja tão bom quanto ele acha que é claro que ele é um dos principais jogadores desse Tottenham. E sem ele fica pior. Ainda mais olhando para, mais uma vez, os tantos desfalques que o Tottenham está tendo que equilibrar. Só que essa expulsão, totalmente evitável, uma imprudência e uma infantilidade de quem confunde virilidade com... quem acha que isso é viril, né? Esse tipo de entrada para, né, dar um... Cara, você tem que ser inteligente para fazer isso. E o Romero claramente não é. E aí agora ele vai ficar fora de 30% das rodadas restantes. E o Tottenham está na 15ª colocação, a 6 pontos da zona de rebaixamento, tá? O West Ham, que está em crescimento, é o primeiro clube da zona, está a apenas 6 pontos de distância do Tottenham. Ainda acho difícil, mas está longe de ser impossível que o Tottenham de fato brigue contra o rebaixamento. Na temporada passada não aconteceu, porque os 3 rebaixados já estavam rebaixados há muito tempo. Dessa vez, há uma certa proximidade perigosa e o Romero ficará fora de jogos contra Newcastle, Arsenal, Fulham e Palace. Quantos pontos você acha que esse Tottenham vai fazer nessas 4 rodadas? E qual vai ser a proximidade do Tottenham da zona do rebaixamento depois dessa 4ª rodada contra o Palace? Eu tô falando muito sério, tá? Eu acho que não há qualquer exagero aqui. Se houver alguma coisa, eu tô sendo até um pouco comedido, com as chances reais de daqui a um mês um Tottenham estar na zona de rebaixamento da Premier League. Talvez não esteja, porque eu não sei se o West Ham vai ter essa lenha toda no fogão, mas... E para dar o tom do buraco histórico que o Tottenham se encontra, agora é a terceira terceira nos últimos 13 meses, portanto um ano, praticamente, que o Tottenham chega a 7 jogos sem vitória. Vamos lá, nos últimos 13 meses, essa é a terceira vez que o Tottenham emenda 7 partidas sem vencer. Olha isso, cara. E antes desses 13 meses, isso não havia acontecido por 16 anos. O Thomas Frank é a ponta do iceberg dos problemas. Ele também é um problema. Mas está longe de ser... A remoção do Thomas Frank está longe de ser a solução para os Spurs. E aí, voltando para o Manchester United, na próxima rodada, visita o West Ham, que está ali tentando alcançar a saída da zona de rebaixamento. É faca e queijo na mão para emendar 5 vitórias. E aí eu não aguento mais falar daquele rapaz cabeludo, bonzinho, coitado, mas eu não aguento mais ver a cara dele. Então eu realmente torço muito para que essa vitória venha, tá? Agora imagina se o United está vencendo e o West Ham marca o gol de empate no último minuto. E a gente tem que recomeçar a contagem para o rapaz cortar o cabelo. Eu já estou meio saturado dessa história. E o Chelsea, hein? Vitória obrigatória contra o já rebaixado, ainda não matematicamente, mas já rebaixado desde novembro, o Wolverhampton em Wolves. Quer dizer, contra os Wolves em Wolverhampton, porque a cidade não se chama Lobos. 3-1 para o Chelsea fora de casa, 4ª vitória consecutiva dos Blues na Premier League, 6ª vitória nos últimos 7 jogos em todas as competições. E tivemos o brilho e o desabafo de Cole Palmer. Que saudade que eu tava disso aqui, né? Hat-trick aos 38 minutos do primeiro tempo, 3 gols em um espaço de 25 minutos. 2 de pênalti, é verdade, mas o pênalti está lá para ser batido. É o 4º hat-trick de Cole Palmer pelo Chelsea na Premier League, algo que nenhum jogador dos Blues havia conseguido. 51 gols de Palmer em 100 titularidades pelo Chelsea. Isso aqui é um gol a cada 2 titularidades para um meia. É número da potência de Frank Lampard, tá? O Chelsea tem essa particularidade que eu acho muito bonita de ter um meio-campista como principal artilheiro isolado da história do clube. Eu não estou dizendo que o Palmer vai ser algo próximo do Lampard, mas 51 gols em 100 é bastante coisa para o meio-campista, tá? E aí tem o desabafo do Palmer depois do jogo. O Palmer ele sempre foi um cara de dar entrevistas
ou muito rasas, ou com aquele tom meio sarcástico de quem não está nem um pouco afim de estar ali. E eu não sei se foi essa temporada de problemas físicos e tempo fora de campo e tal. Essa foi a primeira entrevista do Palmer que eu vi que ele estava realmente se abrindo um pouco e falando com uma certa maturidade e me deixando interessado no que ele estava para falar, em vez de só rindo. E ele fala, em tantas das frases que eu acho interessantes, que ele pensa que não jogou nenhuma partida nessa temporada 100% fisicamente. Então a queda está muito atrelada, como a gente já vinha avaliando aqui, né? Com a questão física, é uma pubalgia, é algo parecido em algum grau com o que passou o Lamine Yamal em Barcelona. Tomara que o Palmer volte ainda nessa temporada a ser algo pelo menos próximo do que ele era, tá? Quando ele chega no Chelsea, os primeiros 7, 8 meses foram um negócio... Ele tomou o país de assombro, assim. Eu acho o Palmer o melhor que a gente já viu até aqui, e ele ainda está longe de ser esse cara, apesar dos 3 gols. Ele é um dos jogadores mais mágicos da liga. Né? Eu gostaria muito de projetar uma Premier League na temporada que vem, com o Palmer muito bem, com o Wirtz muito bem, com o Cherki muito bem, com o Xavi Simons muito bem, o Eze. Tem jogadores com um molho capazes de transformar a Premier League numa temporada de meio-campistas que trazem uma magia para a competição. E o Palmer é um desses caras, né? Então eu torço muito para que ele volte ao que era o quanto antes. O Chelsea, claro, agradeceria, e a seleção da Inglaterra também, porque o Palmer bem é titularíssimo em Copa do Mundo. Vamos ver como é que ele chega na Copa. O Rossignol, ele tá administrando com muito cuidado, né? Tá com muito cuidado e com razão. Ele tirou o Palmer no começo do segundo tempo. Deve ser muito difícil, cara, porque todo jogo é um risco, né? Se você fica com o cara mais 5 minutos, mais 10 minutos, é um risco, porque ele claramente tá muito frágil fisicamente. Tomara que isso passe logo. João Pedro, mais uma vez, bem, né? Sofreu os 2 pênaltis e fora isso conseguiu fazer boas jogadas e se associar. O Andrei Santos, mais uma vez titular. Eu ainda não sei se isso é um plano definitivo, né, no maior grau de definição a médio prazo que o futebol pode entregar para o treinador, porque o Reece James ele está fora, né? Então eu não sei se quando o Reece James voltar, ele toma de imediato o lugar do Andrei Santos do lado do Caicedo, ou se ele vai para lateral direita. Mas eu estou achando bacana essa confiança do Rossignol, mais uma vez no Andrei Santos, claro. Estiveram juntos no Strasbourg. E o Estevão reserva, tá? Eu acho que ele ainda está voltando, depois dessa viagem por um drama familiar para o Brasil, a pegar algum certo ritmo de jogo, ou não sei se é uma questão, né, de como ele está psicologicamente. Ainda quero esperar para entender se o que a gente está vendo talvez aponte para o que o Rossignol pensa do Estevão nesse momento, que é um reserva desse time. Ou como diz o treinador do Chelsea, afeito a frases de LinkedIn, um titular que termina os jogos. O Chelsea é o 5º colocado, tá? Com 43 pontos, lembrando, G5, tá? 4 de vantagem sobre Liverpool e Brentford, 4 de distância apenas para o 3º colocado Aston Villa, e tem agora 2 pepitinhas, cuidado, pela frente. Leeds e Burnley em Stamford Bridge, os dois. 6 pontos absolutamente obrigatórios, por favor. O Chelsea do começo da temporada, né, era um leão contra os leões e um gatinho contra os gatinhos. Vamos ver, né, se o leão de Stamford Bridge consegue rugir contra 2 times que ainda estão ali tentando brigar pela sobrevivência, mas são 6 pontos obrigatórios para esse Chelsea. E aí depois, ainda mais porque depois, Aston Villa e Arsenal fora de casa, ambos. Tá? Então, vamos pegar os 6 pontos obrigatórios para depois negociar os seguintes.
Passou batido por você que eu falei que o Brentford tem o mesmo número de pontos que o atual campeão Liverpool depois de 25 rodadas da Premier League? Cara, é claro que isso diz muito sobre os problemas de Anfield, já, né, mencionados por aqui no começo do nosso Fred Café de hoje, mas também sublinha o sublime. Porque mesmo depois, eu vou insistir nesse ponto porque ele precisa ser imperativo, prioritário, quando a gente falar dos bees, das abelhinhas de Londres. Depois de perder Thomas Frank, ele está se provando pior, e será que essa campanha do Brentford diz que ele não era tão importante assim? Mais ou menos. Mas perdeu o Thomas Frank, perdeu o Mbeumo e o Wissa, fora outros. Mesmo depois disso, o Brentford faz a melhor campanha da própria história na primeira divisão nacional. Repito, está com o mesmo número de pontos que o atual campeão Liverpool, o que é uma maravilha para o Brentford e uma vergonha para o Liverpool, e consegue agora vencer o Newcastle em St. James's Park, depois de vencer o Aston Villa em Birmingham. Olha que loucura, cara. Quem imaginaria que o Brentford conseguiria 2 vitórias nessas 2 rodadas? O Keith Andrews, que era o auxiliar de bola parada do Thomas Frank até a temporada passada e agora é o treinador, uma aposta absolutamente deve ter deixado 98% da torcida de cabelo em pé. O Keith Andrews certamente é quem faz mais com menos nessa Premier League, tá? Mais do que o Unai Emery. Mais do que o rapaz que eu esqueci o nome do Sunderland, o Regis Lebris. O que o Keith Andrews está fazendo até a 25ª rodada é uma obscenidade. Tá brigando por vagas europeias, tá? Algo que seria inédito na história do Brentford. E o Igor Thiago marcou mais um. Se não tem Mbeumo, se não tem Wissa, temos Igor Thiago com 17 gols na Premier League, agora de pênalti mais uma vez. Mantém os 4 de distância para o Haaland, que marcou, claro, né, em Anfield, e está a 5 gols de vantagem do terceiro na lista de artilheiros, o Semenyo, agora jogador do Manchester City. Então, ele está com uma posição mais confortável em relação ao Haaland do que em relação ao terceiro do que em relação ao primeiro, ou seja, em teoria, ele está mais próximo de alcançar o Haaland do que ser alcançado. Vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Arsenal na próxima rodada. É uma casca de banana para os Gunners, tá? O Brentford é um time chato, enjoado, não tem perdido tantas rodadas assim. Agora, contra o Newcastle sofreu o primeiro gol de escanteio em toda a temporada na Premier League. Né? O Keith Andrews é um especialista e conseguiu transformar o time dele em especialista em escanteio, latereio. Vai ser essa a tônica do jogo, penso eu, tá? Talvez tenha sido um aquecimento para o Arsenal aproveitar essa porta agora aberta pelo Brentford. O Newcastle cai para 12º e não estará na próxima Champions, né? Rapaziada, vamos lá. E possivelmente não estará em nenhuma competição europeia, assim. É uma temporada de setinha para baixo do Newcastle. Eu já trouxe um pouco, né, essas impressões no último Fred Café. O Ed Howe está sendo pressionado. Ele tem falado sobre isso. Vejo movimentos de torcedores online falando sobre isso. É um tema incômodo porque o Ed Howe, ele é, sem nenhuma dúvida, o grande treinador do século do Newcastle. Eu esqueci o nome daquele treinador dos anos 90 que brigou por título com o United, o Alex Ferguson, né? Liderou por bastante tempo aquela temporada. Tem, claro, o Bob Robson, né? Tem estátua do Sir Bob Robson em frente ao St. James's Park, mas o Ed Howe ele tem um trabalho muito significativo. Ele coloca o Newcastle para conquistar a primeira taça em 70 anos, cara, na temporada passada. E aos trancos e barrancos recolocou o Newcastle nas semifinais da Copa da Liga, né?
Só que a campanha na Premier League é o que pega aqui, não tem jeito, né? E eu entendo que, beleza, o Newcastle perdeu o Isaac, mas olha o quanto de dinheiro investiu em contratações que até aqui não renderam praticamente nada. Só o Thiago, que veio do Milan, o zagueiro, está conseguindo entregar alguma coisa. Elanga, praticamente nada. O Wissa, que ainda tem o agravante de ser um jogador já mais para próximo da casa dos 30. Tem quantos anos o Wissa? Se já não tiver 30, deixa eu ver, 29. Então a revenda, o Voltemade começou fazendo uma coisinha aqui, outra ali. Então assim, tá esquisito. Tá muito esquisito, mesmo com o retorno do Bruno Guimarães. O Newcastle não conseguiu vencer o Brentford em casa. Conseguiu empates na reta final, parecia que ia virar e tomou o terceiro. O time saiu vaiado. O que parece óbvio, mas não é. Não é comum. Então, a pressão está em Ed Howe. Duvido, acho quase nula a possibilidade do Ed Howe ser demitido durante a temporada. Mas acho que o Newcastle já tem que começar a se preparar para o próximo nome para a próxima temporada. E aí eu quero fechar o nosso programinha de hoje para falar do Ryan, né? Bournemouth empatou em casa com o Aston Villa em 1-1. Mais uma vez, o adversário do Aston Villa cria mais do que o Aston Villa e não consegue vencer o Aston Villa. É um pontinho para ver se o time do Naemi ele vai mesmo brigar por G5, né? Mais uma vez, repito, não vai brigar por título. Aquilo era algo extraordinário que não me parecia ter longevidade e não está tendo. Mas não deixa de ser um mau resultado para o Aston Villa, ainda mais pela maneira como o jogo se desenhou. E o Ryan faz o primeiro gol dele na primeira titularidade. São 2 jogos pelo Bournemouth. Ele entra no segundo tempo na rodada passada e dá assistência. Joga muito bem pela esquerda e agora ele é titular pela direita. Andoni Iraola escutou os Cruz Maltinos. É interessante dizer que esse movimento dos vascaínos que ficaram meio assustados em ver o Ryan pela esquerda na estreia e foram lá perturbar as redes sociais do Bournemouth, isso chegou no Iraola, isso chegou na coletiva de imprensa, tá? Chegou nos setoristas e tudo mais. E o Iraola já admitiu que ele realmente vê que o Ryan é melhor pela direita, tanto é que o escalou como titular por ali, mas ele gosta da ideia de ter o Ryan polivalente nas 3 posições de ataque, o que eu acho muito bom para um adolescente ainda, né? O Ryan está com 19 anos, ele não precisa ter uma posição definida. Então eu acho interessante que ele também possa jogar ali pela esquerda. Estou curioso para vê-lo em algum momento como centroavante também. E o tamanho dessa contratação está sendo percebido já na segunda partida. Eu sei que a gente, e principalmente os vascaínos, sabiam o que o Bournemouth estava contratando, que era algo maior do que eles sabiam, ou pelo menos do que quem cobre o clube ou quem está completamente alheio ao futebol brasileiro sabe. E agora já está fazendo um barulho que eu acho condizente. Olha essa manchete do Telegraph. Tomara que eu lembre de colocar na tela para você. A manchete da reportagem do jogo é o seguinte: quem precisa de Semenyo se o Bournemouth tem a joia brasileira Ryan? E a matéria tem trechos que diz o seguinte: o scouting do Bournemouth parece ter mineirado ouro mais uma vez. O clube carioca, que revelou Edmundo, Romário, Bebeto, não, né? Aí eu tenho que fazer um parênteses. É uma pesquisa. Bebeto foi revelado pelo Vitória, gente. Por favor, voltando. O clube parece ter criado mais uma super estrela. Superstar já está sendo chamado aqui o Ryan pelo jornalão Telegraph aqui da Inglaterra. O que eu mais gostei no gol do Ryan? A confiança, primeiro, né? E vamos lá, vamos para cima dos caras. Vamos finalizar contra o Dibu Martinez. E a finalização tem uma técnica que eu acho que tá passando meio despercebida pela galera aí, tá? Cara, é um chute que ele faz uma curvinha ali muito forte, que é praticamente... Eu não acho que ele é indefensável, eu acho que o Dibu tá um pouco mal colocado, mas ele é um chute meio... como é que eu posso dizer, cara? Meio traiçoeiro.
Ele parece que vai ser uma finalização reta e não, ele dá uma abertura ali para a direita. Tem um efeitozinho na finalização do Ryan. Imagino que ele tenha desejado fazer aquilo, que não tenha sido um acidente. Agora, eu preciso também dizer que a marcação do Digne foi um negócio, ele parecia um morto muito louco, né? Assim, um negócio... Cara, assim, o Ryan, ele não teve essa facilidade em Campeonato Carioca. Eu não entendi. Eu vi que tem uma galera tentando, não, o Digne achou que ele ia abrir para fora e não ir por dentro. Gente, reveja o gol e preste atenção só no Digne. O torcedor do Aston Villa tem que ficar absolutamente revoltado com essa marcação. Pode ser que o gol saísse mesmo se ele tivesse uma combatividade, né? Mas assim, ele não fez o mínimo do mínimo. Depois do jogo, o Iraola, técnico do Bournemouth, ele fala sobre o Ryan. Ele ainda está em processo de adaptação e ainda precisamos aprender muito sobre ele, mas já me parece muito bom, especialmente no mano a mano, no X1. Só que ele terminou o jogo morto e com cãibras. Então não sei se ele estará pronto para jogar daqui a 3 dias, que já será nesta terça-feira, visitando o Everton em Liverpool. Jogo complicado. Provavelmente o Ryan então estará no banco de reservas. E complicado porque os Toffees estão muito bem, tá? 6 jogos sem perder, 8ª colocação, brigando por competições europeias. Eu acho a história do Everton muito especial. Eu tenho uma quedinha pelo Everton e eu torço muito para que o Everton esteja em alguma competição europeia na próxima temporada, tá? Coisa que a gente só viu pela última vez com o próprio David Moyes, não foi? Ou o Martinez também colocou o Everton na Europa League? Ou foi só com o David Moyes? Enfim, tem uma relação muito especial entre treinador e clube. E o Everton, coitado, já está, né, numa íngua desde a década de 80, então, que foi maravilhosa para o Everton e só não foi tão produtiva porque os clubes ingleses estavam proibidos de jogar a Liga dos Campeões por conta do rival Liverpool, né, de torcedores do rival Liverpool contra a Juventus, Reinheiser, enfim. Então o Everton, eu torço para que tenha frutos práticos essa boa temporada, essa boa campanha dos Toffees na Premier League. O Bournemouth está 3 pontos atrás do Everton na 11ª colocação. Não deve, penso eu, brigar por vagas em competições europeias. A 7ª colocação é o Norte, tá? Para a Conference League. E tá lá o Brentford, 5 pontos à frente do Bournemouth. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo.